Boa tarde a todos. No vídeo de hoje falaremos de Renato Gaúcho e a síndrome de Peter Pan. E as 3 razões que custarão caro ao propósito do treinador e onde a CBF entra dentro dessa perspectiva. O Renato Gaúcho ele sempre foi um jogador folclórico no futebol brasileiro, um cara boa praça, um verdadeiro bom vivant. Não podemos deixar de reconhecer que como jogador foi um jogador de alto nível, conquistando uma Libertadores e um Mundial de Clube pelo Grêmio, e sempre um cara muito exótico. Então o Renato Gaúcho, de uma forma ou de outra, sempre chamou atenção para o seu nome. Em 96, ainda jogador do Fluminense, Renato Gaúcho acumula a função de técnico nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro daquele ano, com o intuito de ajudar o Fluminense, que acabou sendo rebaixado. Especificamente falando dessa passagem dele para o Fluminense, a culpa não foi do treinador, a equipe era muito fraca e o rebaixamento era inevitável. Mas o que consolidou a transformação do Renato Gaúcho como técnico foi logo no Madureira, onde ficou por 2 anos, e ali se calejou para definitivamente abraçar a nova profissão. Em 2007, teve uma passagem pelo Vasco, surpreendendo a todos, chegando a uma final de Copa do Brasil, e ele deixou claro no cenário brasileiro que veio forte e com intenção de entrar na galeria dos técnicos de prestígio no mercado. Em 2008 se transferiu para o Fluminense, uma equipe muito forte. O Fluminense naquele momento tinha muito dinheiro, porque existia uma parceria muito grande da Unimed dentro do clube, não faltava dinheiro, e conseguiu ser campeão da Copa do Brasil de 2008, levando o tricolor das Laranjeiras para a Libertadores da América do ano seguinte, onde foi até a final, num jogo histórico. Acabou perdendo essa final nos pênaltis para a LDU, com o Maracanã lotado, e ali Renato Gaúcho já entrava no hall dos maiores treinadores do Brasil. Teve uma passagem pelo Bahia. A intenção era levar o Bahia para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não foi possível, fez uma boa campanha, mas o tricolor baiano acabou ficando em 6º. Então veio sua primeira passagem pelo Grêmio. Pegou a equipe no retorno do Brasileiro, a equipe estava na zona de rebaixamento e numa ascensão fulminante. Levou a equipe ao vice-campeonato, mas por divergências com a diretoria, não ficou no cargo no ano seguinte, não podendo comandar a equipe gremista na Libertadores da América do ano seguinte. Então teve uma passagem pelo Atlético Paranaense, mas uma passagem relâmpago, pois problemas familiares o afastou da direção da equipe, e por 2 anos Renato Gaúcho ficou afastado do futebol, até voltar ao Grêmio, onde de forma fulminante acabou sendo campeão de absolutamente tudo. Campeão gaúcho, da Copa do Brasil e da Libertadores da América, se tornando o primeiro atleta do Grêmio a ser campeão como jogador e treinador, consolidando-se no maior ídolo da história do clube, na qual, numa homenagem justíssima, o clube fez uma homenagem, uma estátua. Mas os resultados começaram a mudar, assim como o comportamento do treinador. Renato não aceitara as críticas que vinham em direção à sua equipe, de que a equipe não jogava mais, não apresentava mais aquele futebol que encantara a todos na Libertadores. Surge então a primeira crise de síndrome de Peter Pan. Renato cria um foco, treinadores estrangeiros, especialmente Jorge Jesus. Renato alegava que com o orçamento alto que o Flamengo tinha e a equipe que o português tinha em suas mãos, o resultado era inevitável e que tinha, por definição, a obrigação de ser campeão brasileiro. Lembremos que Abel Braga teve
sob seu comando no Flamengo, 90% da equipe do português e de longe obtinha os mesmos resultados. Renato então acaba criando uma dualidade entre Flamengo e Grêmio, o do futebol bonito com o do futebol multimilionário. Renato acaba atraindo atenção demais para o Grêmio e seus comandados sentiram o golpe. Renato então teve a oportunidade de mostrar a todos o jogar um futebol mais bonito. Os treinadores brasileiros ainda eram sim melhores que os técnicos estrangeiros, e na primeira oportunidade que teve foi um verdadeiro vexame, uma das maiores derrotas da história do Grêmio na competição. Uma derrota histórica de 5-0 fora o baile. Jesus deixava clara ali a diferença entre ele e Renato, surgindo novamente a crise de Peter Pan. Renato não poderia mais ficar batendo em Jesus. Era evidente que o Flamengo seria campeão. Renato muda de foco e desta vez começa a atacar a imprensa. Sempre discordando das opiniões, se recusando a mexer na equipe ou no seu estilo de jogo. O descontrole era total. Mas novamente a síndrome aparece, desta vez em 2020. Embora seja um título, historicamente falando, o Campeonato Gaúcho sempre esteve nas mãos de Grêmio ou Internacional. Eventualmente uma outra equipe consegue tirar o título das mãos das duas maiores equipes do Sul. Mas parece que dessa vez para Renato, a mídia não é um inimigo. Não é a primeira vez que a síndrome de Peter Pan se manifesta em Renato. Como jogador, em 1986, foi cortado da Copa do Mundo. Após uma noitada com vários atletas, num gesto nobre para com seu amigo Leandro, lateral esquerdo, Renato não aceita o corte de Leandro, sendo também dispensado por Tele Santana. Jamais saberemos se seríamos campeões com Renato como jogador. Mas e como treinador? Será que a síndrome de Peter Pan tirará de Renato a possibilidade de treinar a seleção brasileira? Um dos treinadores mais talentosos da nova geração? Então essas seriam as 3 razões pelas quais o Renato Gaúcho não assumiria uma eventual vaga no comando da seleção brasileira. Permanente estado de euforia desproporcional quando vive bons momentos. Não entender que mesmo sendo vencedor no Brasil não será suficiente no cenário internacional em disputas com europeus. Diante do Real Madrid no Mundial de Clubes, o Grêmio foi completamente inofensivo. Embate permanente com a imprensa quando recebe críticas pelo baixo desempenho. A seleção brasileira envolve muitos interesses. E esse comportamento do Renato, muitas vezes infantil, não agrade muito ao comando da CBF. E como sempre, o papo tá bom, a cerveja tá gelada, mas por hoje é só. Não esqueçam de se inscrever no canal. Essa semana postaremos um vídeo sobre 3 marcas históricas que o Fluminense pode atingir e que dificilmente serão batidas na história do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e até mais.